Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós já encontramos lá, desde o Primeiro Testamento, a vocação dos primeiros profetas, o chamado que Deus fazia. Vimos lá no livro do Êxodo, por exemplo, Deus chamando Moisés para ir libertar aquele povo hebreu das mãos do faraó lá no Egito. Então Deus que chama, Deus que capacita. Moisés se sentia um pouco medroso no momento que Deus chama. Quem sou eu, Senhor, para o encontro do faraó? E Deus promete, vai, eu estarei contigo. Então quando nós estamos em missão, nós não estamos sós. Deus chama e caminha conosco. Nós somos instrumentos de Deus para a salvação do povo de Deus. É Deus que chama, a vocação é o chamado de Deus. Deus convoca para uma ação, para uma missão na igreja. E assim o profeta Jeremias vai dizer para nós que Deus já nos chamava, a gente nos conhecia, chamava pelo nome, antes mesmo de nós nascermos. Então Deus que chama e capacita para essa missão. Eu não chamo os capacitados, mas capacita aqueles que Ele escolheu e envia para uma missão. São João Maria Vianney foi um grande exemplo de sacerdote, por isso que a igreja tem como patrono dos sacerdotes. Aquele que foi enviado para a cidade de Ares, num lugar que não dava nada por Ares, e o bispo mandou para lá e foi aquele que viveu o seu sacerdote com a sua vocação, que se tornou Ares um lugar tão de peregrinação e que ele atendia o povo com tão carinho, viveu mesmo a sua vocação. Então essa vocação, eu tive uma grande experiência mais profunda de ser padre nesse período agora da pandemia. O missal romano vem dizer para nós que a missa é a ação de Cristo com o povo. E essa experiência eu fiz muito bem agora, nesse tempo de pandemia, quando vazio, aí as igrejas vazias, a gente celebrando missa, com poucas pessoas, até mesmo só com os seminaristas, e chega o momento de eu celebrar a missa até só. Então aquele vazio que a gente sente dentro da gente, a falta do povo nos deixa esse vazio. Aí eu descobri, cada vez mais no meu ministério, esses 15 anos de sacerdote, que é ser padre, é estar para o povo. Nós não somos ordenados padre para nós mesmos, mas nós somos ordenados padre para o povo de Deus, pastores de almas. E é nessa experiência que eu senti a grandeza do sacerdote. São João Maria Vianney chegou até a expressar, se o padre soubesse a grandeza de ser padre, ele morreria de paixão por esse ministério. Só no céu iremos compreender o que significa ser padre, esse chamado tão belo de ministro de Cristo para salvar o povo de Deus. Vejo que a minha vocação veio do ventre materno, ainda no seio da minha mãe. Logo quando eu criancinha, não ia muito às igrejas, mas quando ia ver o padre, e o padre vestido de batina, túnica, aquilo era uma beleza para mim. Então eu vejo que ali já despertava a minha vocação. Eu recordo muito o Frei Simão, na época, na região, que ia uma vez por ano celebrar as missas, e eu achava aquilo tão bonito, um padre vestido de batina. Eu chegava até a ensaiar em casa, naqueles momentos com os meus irmãos, eu, o padre, celebrando a missa, né? Mãe ia para o rio, lavar para a fonte, lavar a roupa. E naqueles momentos em casa com as crianças, eu ensaiava aquele momento como se eu fosse o padre celebrando a missa. E aí veio a minha caminhada, meu desenvolvimento na comunidade. Fui toda a vida, gostei muito da comunidade. Eu, lá em casa, nós somos 7 irmãos. E eu sempre fui o companheiro de mamãe para ir para as comunidades, desde pequeno. Às vezes os outros iam procurar uma venda, outro esporte no final de semana, e eu sempre fui ativo à caminhada de comunidade. E foi cada vez mais despertando a minha vocação. Fiz a primeira Eucaristia e comecei a caminhar na comunidade. Começaram a me colocar para fazer leitura e aquilo para mim era um gosto fazer aquilo. Aí fui crescendo, pegando a idade, chegou um momento que o dirigente da comunidade precisou mudar para a cidade. E eu fiquei assumindo aquela comunidade sem muita experiência. Logo eu vi os passos desenvolvendo, né? Vi a capacitação de Deus na minha pessoa. E depois de caminhar com a comunidade certo tempo de dirigente, logo fui à necessidade de ministro da Sagrada Eucaristia. Então fui por ministro da Eucaristia 7 anos na comunidade,
como leigo da comunidade, 12 anos. E aí cada vez mais foi despertando a vocação. Chegou o momento de estudar fora. No final de semana eu vinha de Itaém para a fazenda para celebrar o culto. E quando concluí o meu segundo grau, voltei para a fazenda novamente. Já fui construir uma casa, porque eu sempre gostei de morar sozinho. Mas aquele morar naquela casa, no final de semana, a minha vida ativa na comunidade. Era dirigente de culto, depois foi o curso de ministro, fui levar a Eucaristia para aquelas pessoas idosas, e foi a minha vida despertando cada vez mais, eu via ali cada vez mais, eu apaixonado pela igreja. Aí chegou um certo tempo, de minha irmã Severina, em Itaém, começou a despertar minha vocação, ela via o zelo pela comunidade, e me perguntou se eu não queria ser padre, mas eu era muito tímido. Eu sempre escondia a minha vocação que eu não queria ser padre. Por outro lado, as gozações de ser padre, vestir saia. E aquilo foi guardando dentro de mim, mas eu sempre tinha a vontade, a vocação de ser padre, de achar muito lindo ser padre. Aí até que chegou o Zé Ailton, para pároco, lá na paróquia Nossa Senhora da Ajuda, e ele viu na minha pessoa, a primeira vez que ele colocou a visão em mim, ele disse que sentiu em mim uma vocação. E aí ele desejou ir celebrar a missa na comunidade para ter um conhecimento. E ele foi e viu a realidade como era, e ele disse que ali tinha uma vocação dentro de mim. Chamou muitas vezes para ir para o seminário, e eu não sentia a coragem de deixar a comunidade, deixar a escola, que eu fui professor na região por 7 anos, de deixar a escola, deixar a comunidade, também deixar uma casa, construir com muito zelo, a casa mobilada, só que a vocação de casamento não chegava. E aí, com esses convites, Zé Ailton me despertou cada vez mais, chegou um momento que eu não sentia mais bem dentro daquela casa, né? Às vezes não dormia bem à noite, e eu para outro trabalho na escola não produzia muito. Ficou aquilo na minha cabeça, como Deus estava me chamando, e aquela casa que eu construí com tanto amor não servia mais. Foi aí que chegou o momento que eu tive a coragem de deixar a casa mobilada, deixar a escola, deixar a comunidade e deixar tudo e partir para o seminário. E hoje eu agradeço muito essas pessoas que trabalharam, ajudaram na minha vocação, de modo especial o padre José Ailton, que hoje eu sou padre, sou realizado como padre, graças a Deus, sou feliz na minha missão e sou apaixonado pela igreja, pela liturgia. E peço a Deus que me ilumine sempre para ser um bom padre e um representante de Cristo por onde eu passar. E você, jovem, já descobriu a sua vocação? Não tenhas medo. Por isso, é uma pessoa muito tímida, tive medo de jogar os braços do Senhor quanto antes. Mas eu faço o convite, se você tem essa vocação dentro de si, não tenhas medo. Vai à frente. Anunciar o Evangelho do Senhor é emprestar a própria língua para o Senhor falar através de nós. Que Deus te abençoe a sua vocação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.